Olá, bem-vindo de volta. Continuamos a sequência de provérbios dentro dos livros poéticos ou os livros de sabedoria. Então a gente tem aqueles personagens, lembrando que provérbios são ditados, máximas que nos ajudam a encher o nosso coração do bom senso, de discernimento, de sabedoria. Os personagens, o tolo que está tão impressionado com sua própria vontade que não consegue se alimentar de sabedoria. O zombador que escarnece, ridiculariza a sabedoria. Mas a gente também tem um preguiçoso que está entregue aos sonos, que tem ao contrário, a vontade dele simplesmente o quebrou e ele fica entregue a vaidade de simplesmente esperar. Provavelmente o preguiçoso é aquele que tem um sonho tão lá longe, tão distante, que ele fica imerso dentro do seu universo. E aí no finalzinho do capítulo 3 a 4, a gente tem 7 coisas que Deus abomina e pensa nisso, porque se o livro de Provérbios está falando sobre criar sabedoria ou desenvolver sabedoria, e é desenvolver sabedoria. Eu preciso desenvolver sabedoria porque eu vou ser convocado a tomar decisões importantes, e se eu for um tolo, quando eu for tomar decisão, vai ser decisão de tolo. Então, uma coisa é a decisão de um zombador, uma coisa é uma decisão de um preguiçoso, outra coisa é uma decisão de um ímpio, cruel e violento, e outra coisa é uma decisão de um sábio. E o livro precisa trazer isso. Então, se eu sou alguém que está querendo sabedoria, primeiro eu começo tendo temor no meu coração, porque esse é o princípio, e observando os conselhos que a palavra de Deus tem pra gente, né? Então, são 6 coisas que Deus abomina e a 7ª Deus odeia. Então, se eu quero sabedoria, eu vou prestar bem atenção no que Deus não gosta. Porque se a gente viu no livro de Cantares que a gente está num relacionamento íntimo com o nosso noivo, com o nosso pai, com o nosso Senhor, então eu vou prestar atenção naquilo que desagrada ao nosso Deus. O primeiro é olhos altivos. O segundo é língua mentirosa. O terceiro é mãos que derramam sangue. Percebe aqui, ó, ele está falando da gente, ó, olhos, língua, mãos. O quarto, um coração, um coração que traça ou planeja coisas perversas, um coração que está maquinando mal. A quinta coisa que Deus não gosta é pés que se apressam. Muito interessante isso, né? Como que está falando da totalidade do ser humano, de todos os detalhes da nossa existência, né? Pés que se apressam para fazer o mal, né? Pés apressadinhos para fazer o mal. Gente que está o tempo todo planejando no coração e indo em movimento constante, querendo fazer coisa que não deve fazer. A sexta é testemunha falsa. E a 7ª, como o sábio falou, tem uma ênfase. Se as 6 primeiras ele não gosta, a 7ª ainda mais, né? Quem semeia discórdia entre os irmãos.
Então, se a gente quer sabedoria na nossa família, no nosso lugar que a gente trabalha, na nossa igreja, a gente precisa estar atento. Deus falou, eu não gosto disso. E se Deus falou, eu não gosto disso, se eu quero ser uma pessoa sábia, que tem um discernimento, eu preciso levar isso a sério. Eu preciso então vigiar, não é os olhos dos outros, é vigiar os meus olhos, para que os meus olhos não sejam arrogantes e altivos. Eu preciso vigiar não a língua dos outros, eu preciso vigiar a minha língua, para que a minha língua não diga o que é mentira. Eu preciso vigiar as minhas mãos, para que a minha mão não seja a mão que está destruindo a vida, não seja a minha mão que está derramando sangue, no sentido literal, óbvio, e também no sentido subjetivo. Eu preciso ser aquele que vigia o coração, para que o meu coração, no dia da amargura, não comece a planejar coisas ruins, planejar coisas contra o meu irmão, planejar coisas contra a vida, contra a minha vida, contra a igreja, ou seja lá o que for. Eu preciso vigiar não os pés dos meus irmãos, mas os meus pés, para que os meus pés não vão numa direção que eu vá me arrepender depois. Isso é ser sábio, vigiar os seus próprios pés, para que os seus pés não corram para fazer aquilo que é perverso. Segura o seu pé. De não ser testemunha falsa. Eu preciso vigiar o meu testemunho para que eu não esteja falando mentira. Porque se eu não enxergo tanto quando eu deveria enxergar, eu preciso ter cuidado para não estar falando mentira sobre o meu irmão. E a gente precisa ter essa serenidade, essa humildade de... A gente não sabe tanto assim sobre nós, sobre o nosso irmão, então a gente precisa ser cauteloso sobre o que a gente está falando sobre as pessoas. É uma luta, uma vigilância sobre nós mesmos, não sobre o nosso vizinho. Alguns tempos atrás, os diáconos ficavam na porta da igreja com uma fita métrica, e assim que os irmãos chegavam, eles ficavam na porta e mediam o tamanho das saias das senhoras. Se tivesse abaixo de tal, as mulheres não podiam entrar. Isso não é sabedoria. Isso não é sabedoria, porque a sabedoria é um princípio que a gente aplica a si mesmo, não um princípio que a gente aplica no outro, em controlar o outro. Então, são os meus olhos, a minha língua, as minhas mãos, o meu coração, os meus pés, o meu testemunho que precisa ser confrontado, analisado, refletido. E por último, o que, mais uma vez, a gente tem que estar atento se a gente está plantando, se a gente está semeando discórdia, disputa, divisão entre irmãos, entre o povo de Deus. O texto continua ensinando, existe de uma forma repetitiva o sábio falando, cuidado com a prostituição, guarda as minhas palavras no seu coração para te proteger da prostituição. Se você guardar no seu coração essas palavras de sabedoria, você vai conseguir fugir da prostituição, da mulher imoral. Você vai se proteger dos elogios que essa mulher pode fazer e tentar te enfraquecer. Você vai se proteger dos olhares dessa mulher. Você vai se proteger inclusive dessa beleza, porque às vezes quando a gente está na frente de uma beleza, e não precisa ser de uma mulher, às vezes aquela beleza desarma a gente. O sábio está falando que a sabedoria tem força, tem capacidade de nos proteger contra essas armadilhas. E que muitos morreram, muitos caíram porque andaram nessa vereda. Mais uma vez a ideia de que na prática o adultério vai trazer problema com o marido, se você adulterou, né, com o marido dessa pessoa, mas vai trazer problemas financeiros, aquilo que a gente falou sobre o bolso na aula passada. O adultério é o triunfo da ilusão. O adultério é o triunfo do auto-engano. O adultério é a vitória do tolo. É quando a sabedoria é vencida no coração do homem. Fugir
do adultério é um ato de sabedoria. Quanto mais a pessoa se caminha na direção do adultério, mais ela está abandonando o caminho da sabedoria. Capítulo 8, capítulo 9, mais uma vez a sabedoria clama, chama, é um convite. Da mesma forma que teve lá no início do capítulo, venham assim como vocês querem correr atrás do ouro, corram atrás de mim, adquiram sabedoria. Mais do que vocês vão correr atrás do ouro, corram atrás de sabedoria. Mais do que vocês correm atrás da beleza, corram atrás de sabedoria. Mais do que vocês correm atrás da fama, corram atrás da sabedoria. Irmãos, eu creio que se a nossa sociedade entendesse esses capítulos 8 e 9, aconteceria uma grande revolução. Porque o coração do ser humano está aplicado a buscar o dinheiro, a beleza, a fama e o poder. O convite da sabedoria é que se a gente estivesse buscando mais a sabedoria do que todas essas coisas, a gente encontraria um caminho seguro e de paz. Esse temor que começou a sabedoria nos protegeria debaixo das asas do nosso refúgio, do nosso Senhor. E a sabedoria continua aí, clamando: me procurem mais do que vocês estão procurando a fama, me procurem mais do que vocês estão procurando o dinheiro, a beleza. E quanto tempo a gente gasta atrás de conseguir a beleza, e quanto tempo a gente gasta para conseguir a fama, e quanto tempo a gente gasta para conseguir um monte de coisa, e quão pouco tempo a gente gasta para ir atrás da sabedoria. Mais uma vez eu quero te lembrar, sabedoria não é cultura, sabedoria não é inteligência. A gente vê uma grande festa no capítulo 8, no 9, né? E tem uma comida, a bebida da sabedoria, ela chama para comer, se fartar da sabedoria. Então, o tipo de gente que não vai participar da festa da sabedoria é o que a gente falou na aula passada. É o violento, que está sempre querendo agredir, é o zombador, que menospreza a sabedoria, é o tolo, que não aceita os conselhos, que não querem repensar suas próprias vidas porque estão tão seguros dos seus caminhos de vaidades que não estão até interessados em buscar sabedoria. No capítulo 8 e 9 a gente vê então um contraste muito interessante, que do lado Luiz Saião promove essa divisão. De um lado a gente tem a senhora sabedoria, né? Do outro lado tem a senhora insensatez. E a gente vai acabar na mesa de uma das duas senhoras. Ou a gente vai aceitar o convite da sabedoria, ou a gente vai aceitar o convite da insensatez, né? A insensatez, ao contrário da sabedoria, ela gosta da exibição, da sedução, da ignorância. E o texto diz assim, água roubada é doce, o pão que se come escondido é mais saboroso, né? E a gente tem um ditado popular, diz, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Isso é a voz da própria insensatez. Então a insensatez fala, a água que é roubada é doce, o pão que se come escondido é saboroso. Mas o texto fala pra gente que os convidados da insensatez vão ser destruídos. Não ouça um conselho nem um convite da insensatez, que o fim é destruição. Um dos dois convites vai ser aceito por você, um dos dois convites vai ser aceito pelos seus filhos. A questão: que convite você está aceitando? Você está correndo atrás de adquirir sabedoria, ou você está correndo atrás de acumular cada vez mais em insensatez? Capítulo 10 e 12, o sábio fala das balanças desonestas que desagradam o coração de Deus. Deus se alega de pesos exatos, de gente que é justa, honesta,